Então a gente recebe hoje no CIFcast o Fernando Miller, ele que é advogado e também é mentor aqui do CIF. Então, Fernando, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, a área que você está trabalhando e que veio apresentar aqui para a gente. Legal, Patrick. Muito obrigado, pela oportunidade de estar aqui hoje conversando, com os nossos ouvintes aqui do CIFcast. Eu me chamo Fernando Miller, sou advogado de formação, empreendedor por opção. A gente atua na área de prestação de serviços jurídicos em 3 negócios. Eu tenho a Serumar Propriedade Intelectual, que atua com essa parte de inovação tecnológica, prospecção, proteção e defesa de ativos intangíveis ligados ao capital intelectual. Atuamos também na MKS Advocacia Empresarial, inclusive com um polo aqui dentro do CINF, a MKS Digital, voltado para a área de Lei Geral de Proteção de Dados, Compliance e Direito Digital. E atuo também na A10, Administradora de Condomínios, onde a gente tem uma atuação aqui no Alto Vale voltado para a gestão de compartilhamentos e relacionamentos ligados a condomínios, residenciais, comerciais, empresariais. Eu me formei em Direito na Unidade em 2001, eu sou egresso aqui da nossa Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí. Eu fiz uma especialização em Direito da Propriedade Intelectual na PUC de Porto Alegre, em 2011. E agora, recentemente, estou concluinte do mestrado de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação da UFSC, em convênio nacional com o Fortec. Dentro dessa minha área de atuação, a propriedade intelectual tem o espaço mais relevante, porque é o ramo do direito que eu estudei e me dediquei, tenho estudado e me dedicado. É aquela paixão do trabalho pela propriedade intelectual. Participo de diversas entidades, inclusive ligadas ao tema. Eu sou vice-presidente da Comissão de Propriedade Intelectual, Inovação e Combate à Pirataria da OAB de Santa Catarina. Eu fui presidente da Associação Brasileira de Agentes da Propriedade Industrial para o Sul do Brasil, a ABAPSul, e participo assim, ativamente dos congressos e eventos que acontecem nessa área no Brasil. E dentro desse escopo de estudo, a gente tem sempre uma preocupação muito grande com o nosso Alto Vale, que é a nossa casa. Eu nasci aqui, sou natural de Rio do Sul, me desenvolvi aqui, trabalhei aqui. A nossa matriz do nosso escritório principal da área de propriedade intelectual é Rio do Sul, apesar de a gente ter 8 escritórios em Santa Catarina, mas a matriz é aqui. Hoje nós somos em quase 60 profissionais trabalhando na área de propriedade intelectual e inovação, principalmente com auxílio à inovação. E é um time multidisciplinar, onde o advogado, o profissional de direito é importante, mas é um trabalho que é feito sempre a 4 ou 6 mãos, porque tem sempre um cunho técnico envolvido. E quando a gente fala sobre isso, eu tenho uma experiência aí com relação à questão dos núcleos de inovação tecnológica, os parques de inovação, centros de inovação, igual o CINF, que são espalhados pelo Estado. A gente tem visto que inovação acontece, projetos existem, boas iniciativas, só que a gente poderia ganhar muito tempo, acelerar muito esses projetos, se a gente usasse a propriedade intelectual como uma ferramenta de competitividade e de desenvolvimento, que é o desafio que a gente tem. Tanto que o meu trabalho de conclusão de curso aí do mestrado é a criação do Instituto de Educação e Propriedade Intelectual, para que a gente possa efetivamente, de maneira institucional, através de um instituto formalizado, que vai ter mantenedores e atividade voltada exatamente para isso, fazer essa educação nesse tema que é tão relevante, porque o povo brasileiro, de maneira geral, tem carência de conhecimento na área de propriedade intelectual. E é uma carência que não é culpa do povo, é culpa do modelo de educação que a gente tem. Eu estudei Direito e fui conhecer propriedade intelectual na pós-graduação, 10 anos depois de formado. Essa pergunta que eu te fazia, a gente vê muito advogado que acaba indo para familiar, para empresarial, e o que te fez ir para essa área, para essa área de tecnologia, de inovação? Foram 2 aspectos que me conduziram para esse segmento. O primeiro foi a necessidade de buscar uma estratégia do Oceano Azul, que, para quem já leu o livro de administração, que apesar de ser um livro pesado para ler, mas ele agrega muito tecnicamente, é a busca por um mercado que até então não era disputado. Então, quando eu iniciei na atividade profissional no ramo do direito, a gente buscou fazer algo que não era feito. E a propriedade intelectual surgiu como uma oportunidade.
E o segundo foi que, onde eu montei o meu escritório de advocacia, que hoje é MKS, né? Quando eu iniciei lá no passado, a gente teve um contato muito próximo com a Serumar, que tinha acabado de nascer. Estava incubada, inclusive, no antigo GTEC, que tinha outro nome, era Tecnopark. Né? Para quem conhece a história de Rio do Sul na parte de inovação, vai lembrar. O Tecnopark foi o primeiro parque de inovação tecnológica aqui do Alto Vale, e lá nos anos 2000, 99, 2000, e a Serumar tinha mesmo iniciado um trabalho para registro de marcas, que é um serviço específico que a Serumar presta, num leque de tantos serviços, né? E tinha iniciado lá. E estava engatinhando, me formei em 2001, a Serumar tinha 1 ano e meio, e aí eu tive um contato com a Serumar, até por um sócio comum que a gente tinha, né? E foi amor à primeira vista, né? O primeiro contato que eu tive com a matéria me chamou a atenção, a estratégia do Oceano Azul estava alinhada com isso, e eu resolvi me dedicar a essa área. Tanto que eu me formei em direito tributarista, tá? Eu atuava na área tributária, eu fui encarregado da área fiscal tributária de escritórios de contabilidade, né? Então eu tinha afinidade, conhecimento e experiência já na área tributária. Então quando eu me formei, eu já poderia, né? Tanto que foi assim que eu iniciei a MKS nessa área tributária, né? E aí acabou acontecendo esse, né, o alinhamento dos astros, que a gente costuma dizer, e acabou dando certo, né, que a estratégia que a gente queria de fazer algo novo casou com a oportunidade que a Serumar apresentou e tinha necessidade, né? E a gente iniciou ali, então, um estudo mais aprofundado da matéria, tanto que a Serumar era marcas e patentes no início, e depois passou a propriedade intelectual logo em 2004, 2005, porque marca e patente é a espécie do gênero propriedade intelectual. Propriedade intelectual é muito mais. É direito autoral, é licenciamentos, é transferência de tecnologia, indicação geográfica, é topografia de circuitos integrados, né? É direito da concorrência, é direito autoral, né? Então, assim, propriedade intelectual é muito amplo. E marca e patente são apenas 2 serviços desse leque todo, né? Então, a gente foi evoluindo e se dedicando e se consolidando também como uma empresa profissional de referência no estado de Santa Catarina nesse tema, né? E de lá para cá, né, bastante trabalho, bastante estrada, bastante estudo e graças a Deus a gente só tem a agradecer. E aí pintou a oportunidade de participar de alguns núcleos, de algumas entidades e tal, que precisava de conhecimento sobre isso. E o desafio de difundir o conhecimento da propriedade intelectual para que as pessoas entendam o que é o que nos motivou a fazer o projeto do Instituto, que está em conclusão aí no meu mestrado, a participar do SINF, né, a participar de outros parques tecnológicos, né, o Orion Parque Tecnológico em Lages, o Pollen Parque Tecnológico em Chapecó, em São Bento do Sul também, eu não lembro o nome agora, mas a gente também tem participação lá, em Florianópolis, né, a gente está muito próximo da ACAT. Então, assim, a gente tem vários profissionais do nosso time participando desses polos de tecnologia, exatamente para ajudar na conscientização e na educação, que é o que talvez eu tenha de melhor para ofertar aos nossos incubados aqui, né, do SINF, né, para que a gente possa, de repente, conversar em termos de mentoria, né, que é a experiência que eu tenho dos últimos 22 anos trabalhando com propriedade intelectual, não só aqui na nossa cidade, mas em todo o estado de Santa Catarina, e participando de eventos nacionais e internacionais sobre o tema, né, é onde talvez eu consiga contribuir mais, e é onde eu quero contribuir, né, onde eu posso, de repente, fazer com que o meu conhecimento se transforme aí em economia de tempo, economia de dinheiro, né, para esse nosso povo. Pensa em prospecção tecnológica, propriedade intelectual, de pessoas que são para grandes empresas, né? Mas como tu já explicou, também pode auxiliar aqui quanto à mentoria, na parte da incubação de empresas. Eu queria que tu falasse um pouco mais disso, porque as pequenas empresas também precisam, né, estar conectadas com essa parte da prospecção. É isso aí. Para conhecimento, né, a prospecção tecnológica é quando eu, em determinado escopo de atuação, em determinado foco de atuação, eu busco saber, em todas as bases disponíveis de tecnologia, e essas bases elas são mundiais, né, tudo que já existe naquele foco que eu estou atuando, né? Então, assim, se eu vou fabricar celular, né, eu vou ter uma empresa para criar uma solução de comunicação que concorra com o celular ou que agregue ao celular, eu vou pesquisar em todas as bases de inovação tecnológica disponível tudo que já existe naquele escopo de tecnologia.
E aí eu vou procurar nas bases de patentes do mundo todo, vou procurar em artigos científicos, vou procurar no próprio Google, né? Mas vou fazer isso de maneira focada e estruturada, porque hoje o Brasil é signatário dos principais acordos internacionais que tratam de inovação, de propriedade intelectual, de direitos autorais, né? Então, o Brasil tem legislação moderna e atualizada com os países de primeiro mundo. Acontece que os países de primeiro mundo usam muito melhor do que nós. A gente tem dificuldade de usar, e é isso que nos faz ser um país em desenvolvimento, né? A gente precisa superar essa etapa do desenvolvimento, se desenvolver e se consolidar como um país de primeiro mundo. E isso é um desafio que passa também por esse trabalho de propriedade intelectual, porque assim, o Brasil vende para o mundo inteiro muito produto primário. É o celeiro do mundo, lembra dessa frase? Uhum. E aí compra de volta dos países desenvolvidos produtos industrializados com valor agregado. Daí vende grãos a 10 e compra produtos a 100. Né? Essa agregação de valor ficou em outro país, não ficou aqui. Nós precisamos superar isso. Eu estou dando o exemplo do agro, mas isso é em qualquer negócio, pode ser no celular. Tá? Para que a gente ganhe tempo com esse conhecimento, a gente precisa saber o que já existe no nosso escopo de atuação e começar a desenvolver de onde os outros pararam. E aí vem o conhecimento jurídico também, como eu falei, é técnico e jurídico. Então, eu preciso ter um time técnico para entender qual é a tecnologia que o nosso mentorado está trabalhando, e pode ser um projeto individual de uma pessoa só, iniciante, tal, sem problema nenhum. Esse conhecimento técnico, aliado a uma estruturação jurídica que a legislação permite, que as bases têm, que os tratados internacionais obedecem, vão nos dar vários resultados que vai fazer com que o nosso mentorado entenda tudo que exista naquele escopo de atuação e ainda com segurança jurídica para poder copiar aquilo que já está em domínio público, para não perder tempo para chegar onde os outros já chegaram, e entender, inclusive, o nível de maturidade daquela tecnologia, se ela está crescendo, se ela está decaindo, se é coisa que vai durar tempo, se é coisa que vai durar pouco tempo, se vale a pena o investimento naquilo ou se já tem produto alternativo, quais são os produtos alternativos, para onde o mercado daquele produto está indo, quais são as novas tendências. Então, isso é disponível em base de inovação tecnológica e em base de artigo científico. Acontece que eu preciso buscar, ter acesso, ter assessoria, orientação para chegar exatamente naquilo que eu quero, porque é muita informação. A gente não consegue acompanhar tudo. Eu preciso ter um filtro muito bem feito, muito bem refinado, para chegar só nos resultados relevantes. E, mesmo assim, eu vou ter um conteúdo muito grande para estudar e entender o que está acontecendo. Tá? E, se eu começar a fazer isso, eu não vou mais dedicar tempo para desenvolver um produto que já estava pronto há 5 anos atrás. Eu vou pegar o produto pronto e, dali para frente, eu vou desenvolver. E ainda se esse produto pronto estiver em domínio público, beleza, não preciso pedir autorização para ninguém. E se ele tiver uma proteção e eu achar interessante, eu faço uma proposta de transferência de tecnologia, um contrato de exploração de patente ou de licenciamento com o titular, né? Pago um royalty, mas me subrogo daquela exclusividade, né? E ainda tem um nicho exclusivo para explorar por determinado período. Então, isso tudo faz parte de prospecção tecnológica. Realmente, Patrick, parece coisa de empresa grande, e vou te dizer que no Brasil até então é coisa de empresa grande, mas nós precisamos popularizar isso. Sim. E esse é o meu desafio. É isso que eu quero tentar fazer através do Instituto de Educação, através da mentoria aqui no SINF, através dos bate-papos, das palestras, das lives que a gente tem feito pela comissão da OAB, pela própria Serumar. Nós temos um convênio com a FACISC, que é a Federação das Associações Empresariais, da qual a CIRS é filiada, né? E onde a gente faz esses bate-papos nas associações empresariais, a gente faz uma palestra, um workshop, né, e tenta conscientizar. Claro que é uma gota no oceano, né, porque o universo é muito grande e o que a gente consegue sensibilizar ainda é pouco, mas se a gente fizer a diferença para um empresário em todo o estado de Santa Catarina, durante toda a nossa vida, já valeu a pena. Sim. Entendeu? Então, esse é o nosso objetivo e a gente vai continuar trabalhando para isso. E estamos aqui, à disposição, né, dos profissionais ligados ao SINF, né, não só na gestão, mas também na incubação, no desenvolvimento de novos negócios, né, e que precisam dessa informação, a gente está à disposição, a gente está aqui para ajudar. Legal. Outra pergunta que a gente sempre faz para os mentores que passam por aqui é: como você enxerga o Centro de Inovação, o que ele pode contribuir aqui dentro do Alto Vale, né? A gente sabe que muitas regiões aqui no estado têm Centro de Inovação, que alguns são da cidade, outros são da região. E o que é que você acha que o SINF pode contribuir aqui na região do Alto Vale?
Eu vejo o projeto, né, dos centros de inovação, né, que é uma iniciativa do poder público, relevante, muito relevante. Ele vem alinhado com a legislação ligada ao tema da inovação, né, a lei de inovação e a regulamentação da lei de inovação que saiu agora há poucos anos, né? E é um movimento, né, que direciona a educação, os investimentos, o trabalho para essa cultura que eu venho falando aqui, né? Claro que prospecção tecnológica é um item do processo de inovação, né? Tem outros tantos, né? Tem muitas questões que envolvem outras áreas, né? Da administração, da contabilidade, até do próprio direito, né? Que não seja a propriedade intelectual. Então, tem outros pontos que pegam na inovação. Mas eu vejo que esse objetivo de criarem centros para que aquele ambiente ali respire essas questões ligadas à inovação e trabalhe esses obstáculos que a gente tem para superar, de desenvolvimento, de utilização das ferramentas de competitividade que estão disponíveis, dessa troca de experiências, eu vejo isso com grande valia, grande importância, e é um passo rumo à agregação de valor que a gente estava falando antes, que eu acho que o Brasil perde muito por não agregar valor nos produtos e acaba deixando isso para outros países. Então, acho que a gente está no caminho certo, é importante, só que, assim, como tudo que depende de iniciativa pública, o ritmo é lento, o recurso é escasso, né? Pinga-gota, né? Devia ser, de repente, mais estruturado. Mas vejo com bons olhos. Recentemente foi publicada uma estratégia nacional de propriedade intelectual, ligada também a esse modelo todo de inovação, com 5 grandes eixos. Um deles, inclusive, é ligado a esse tema que eu estou falando para ti aqui, que é da educação, né? O próprio INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que até tempos atrás se limitava a analisar pedidos de registro, né? Hoje ele está voltado para a educação, né? Está lançando um projeto bacana aí de IPI nas escolas, para ensinar lá para a turminha do ensino médio o que é propriedade intelectual, para que serve, como funciona, o que é licenciamento, quais são os malefícios da pirataria, né? Então, assim, a gente começa a falar para quem ainda não está no mercado de algo que lá na frente vai fazer a diferença. Então, eu vejo com bons olhos esse conjunto de ações que está começando a tratar o tema com mais prioridade, com mais atenção, como deveria, e o Centro de Inovação é uma das ferramentas desse ecossistema, né, de desenvolvimento. Tá? Eu vejo isso sensacionalmente, eu acho fundamental. Só lamento que, às vezes, o ritmo é lento, né, e talvez leve mais de uma geração para a gente ter um resultado melhor, né? Talvez seja 2 gerações para a gente ter uma cultura, né, diferente. Hoje, países de primeiro mundo, as pessoas entendem o que é licenciamento, entendem o que é propriedade intelectual, entendem o que pode e o que não pode, né? Eles têm por hábitos, né? A gente vê filme com frequência. Tem um que está bem na moda aí, que é a Batalha Milionária, que é a briga do Google Earth com o Terra Vision, que está na Netflix disponível já, a Batalha Milionária, né? Que conta a história do Terra Vision e do Google Earth. O Google Earth foi criado em 2005, o Terra Vision em 95. Então, veja bem, nós estamos falando de 27 anos. E lá, em 95, eles estavam preocupados com patente, com prospecção tecnológica, com inovação, com extensão da proteção para os Estados Unidos. Cara, hoje tem empresário brasileiro que, em 2022, não está preocupado nem com o sinal distintivo que vai usar para o negócio dele. Ele lança um negócio, não quer nem saber se aquele sinal distintivo, que é a marca dele, Sinf, né, pode ser dele ou não, se já tem dono ou não. E na Alemanha, de 95, ele já estava preocupado em proteger as inovações, e entender como funcionava, estender proteção e tal, né? Então, assim, a gente tem um atraso de conhecimento por falta de política pública de educação para essa área, né, muito grande. Nesse exemplo que eu te dei do filme famoso, da série famosa que está na televisão, nós estamos falando de 27 anos. Né? Mas, dependendo da área, né, pode ser de 100 anos. Então, talvez seja demorado para o Brasil atingir um outro patamar com relação a esse assunto. Mas eu acredito que nós estamos dando os passos. E o Centro de Inovação, a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, o PI nas escolas, o instituto que nós estamos criando, isso tudo, né, faz parte desse ecossistema de evolução. E torço para que a gente consiga acelerar.
Com certeza. Esse é o objetivo. Mas eu vejo como fundamental a gente ter em nossa região um centro que nem a gente tem hoje aqui, o SINF, de preferência com mais estrutura, né? Sei que tem um projeto, né, do Centro de Inovação maior, foi né? aprovado. Foi aprovado, isso. Dá para começar a obra esse ano. Então é isso. Obrigado, Fernando. Já quero agradecer a tua participação aqui, por ter compartilhado um pouco mais do teu conhecimento, que mesmo a gente estando aqui dentro do SINF, sempre a gente acaba aprendendo um pouco mais, né, com os mentores que passam por aqui. E eu queria já deixar aberto para ti, dizer das tuas considerações finais, falar mais alguma coisa. Eu queria novamente agradecer, parabenizar, né, o trabalho que vocês vêm fazendo, né, esse trabalho, inclusive, de divulgar com o SINFcast é fundamental, né. Acho que assim a gente consegue fazer chegar ao maior número de interessados essa informação. Dizer que a gente está à disposição, eu sou mentor aqui do SINF para essa área de propriedade intelectual, área do direito também, né, para negócios novos, né, a parte do direito digital. A gente tem nas nossas equipes, né, estrutura para auxiliar, orientar, e estamos dedicados a fazer com que esse conhecimento, essa informação chegue às pessoas que precisam ter esse conhecimento, para a gente superar aquela deficiência que tem no ensino regular, né, o que é normal, é natural, né? Então a gente tem que contribuir para que isso aconteça e eu estou aqui disposto a contribuir. Quero então agradecer e parabenizar e deixar o nosso nome, né, como mentor aqui à disposição de todos os mentorados, né, para que nos demandem e que a gente possa agendar aí conversas de qualidade para ajudar esses projetos a evoluírem e, quiçá, atingirem o êxito e o sucesso almejado, né, para que a gente possa também, no nosso currículo, ter essa participação. Sim, então é isso. Quem quiser participar das mentorias, o link vai estar aqui embaixo no vídeo. Também pode acessar o site do SINF e se inscrever. O Fernando é um dos 40 mentores que a gente tem aqui no Centro de Inovação e ele está nessa área que eu acho muito importante, que para muita gente é novidade, né? Mas pode auxiliar muitas empresas a pouparem tanto tempo quanto dinheiro. E é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado.